você tem 20 minutos de apresentação. Bom, eu queria focar minha apresentação, como é um trabalho prático, eu queria focar mais no resultado. Porque a gente entendeu, quando eu falo a gente, eu boto a culpa no orientador. A gente entendeu que esse momento é para mostrar mesmo o resultado e não ficar aqui falando que foi faltou tal, e tanta coisa para mostrar que vou focar mais nos resultados. Então, assim, a primeira coisa é falar sobre o objetivo. O objetivo foi apontar uma alternativa iconográfica, né, para a cidade de João Pessoa, por conta de um certo incômodo meu, enquanto designer. Eu encontro algumas alternativas assim que se repetem quando se fala sobre João Pessoa. Quando você vai representar João Pessoa, essas alternativas icônicas elas se repetem. Então, assim, nasceu desse certo incômodo essa ideia. E aí, para fazer esse estudo, eu me utilizei de áreas do design gráfico, obviamente, tipografia mais específica, e de história, cultura material e a própria história dos gradis, que são as fontes de inspiração. Dentro do contexto de design e cultura, eu vou encontrar vários autores que vão corroborar para esse pensamento de que o design ele influencia sim na cultura, é uma via de duas mãos, né? Eles vão dizer que os produtos de design eles vão carregar elementos simbólicos que são importantes para essa construção cultural. E é justamente esse aspecto simbólico do design gráfico que vai dar significado a essas peças. Um dos autores até comenta que é graças a esse teor simbólico dos elementos que a gente consegue diferenciar sobre qual cultura que produziu aquele elemento. Se foi uma cultura indígena, se foi uma cultura mais moderna. É graças ao conhecimento cultural que a gente tem e esses elementos simbólicos que a gente consegue identificar. E aí eu fui estudar também sobre a relação que o ornamento tinha com a tipografia. E aí a gente vai encontrar que essa relação ela é muito próxima e vem de muito tempo. Começa com os escribas monásticos, que já levavam essas imagens que antes eram encontradas nas paredes das igrejas, e ornamentavam as igrejas. Eles trazem essa ornamentação para os livros, e assim eles acreditavam que esse livro se tornava digno de carregar a palavra divina. Mais tarde, esses ornamentos vão aparecer nos tipos móveis, né? Por Gutenberg. Eles vão aparecer lá também, forjados, também para dar qualidade estética aos livros e compor as páginas dos livros. E aí eu dou destaque assim, a dois momentos importantes da história que tem essa relação com o ornamento, com a arquitetura e com o design, que é o movimento Art and Crafts, que ele tem essa preocupação com a fuga dessa industrialização, né, que era o início da industrialização. Então ele tinha uma certa preocupação com essa fuga, com fazer as coisas mais manuais mesmo. E aquele cara chamado Morris, ele foi o cara que fundou a Campus Press, né, Press, e ele tinha essa preocupação, assim, vamos dizer, do design mesmo, de combinar a tipografia com o ornamento que ele ia utilizar nas páginas. Tinha esse cuidado, né? E depois o movimento Art Nouveau, que aí a gente conhece muito pelos cartazes, mas também vai respingar em outras áreas e também respinga na arquitetura. E quem não já viu esses gradis bem rococó, né? E aí, dentro do estudo de tipografia, eu vou encontrar vários autores que vão falar sobre o que é tipografia, mas todos vão convergir num pensamento único, assim, mais ou menos, único, né? De que tipografia é tudo aquilo que é capaz de
dar uma forma figurativa à linguagem, seja ela qual for, seja uma linguagem falada, escrita, gestual. E aí eu encontro um trabalho que ele é bem sucinto na classificação, é o trabalho de Priscila Borges, em que ela classifica as fontes em três tipos básicos. São as letradas, que são as que a gente encontra facilmente em texto, né, dão legibilidade, você consegue identificar os caracteres rapidamente. E aí tem exemplo da Time Roman. Depois vem as algebrativas, que são essas fontes display, né, que a gente conhece como display também, que elas ainda têm uma relação com a tipografia, com o caractere que ela representa, mas ela não serve para um texto. Você não dá para imaginar ser um texto todo, mas a tipografia que ele se apresenta. Ela serve mais para display mesmo. E por fim as gimbets. E aí tem um exemplo para quem lembra da Windings, né? Que se caracteriza por essas figuras mesmo. Tem símbolos, ícones, figuras ao gosto do autor, né? E aí eu destaquei alguns gimbets que fazem também a relação com cultura, e achei importante trazer alguns exemplos que fazem essa relação. E aí eu tenho dois exemplos de Fátima Frisola, que é uma pernambucana. Ela trabalha muito bem essa questão das tipografias envolvendo cultura. E aí ela traz aqui a gimbet carroceria, essa aqui, que é inspirada na carroceria dos caminhões, né? Aquele desenho das carrocerias dos caminhões que foram encontrados lá no entorno da Grande Recife, né? E depois tem essa outra aqui que é dela também, que é a Zabumba City. Ela é inspirada nos pontos turísticos encontrados em Olinda e Recife. Por fim, tem aqui outra tipografia que é gimbet também, é do gimbet Copugó. Para quem não sabe, Copugó é uma invenção brasileira. Esse nome são as iniciais dos três inventores, né, dessa peça. E aí ele desenvolveu a tipografia em cima dos desenhos dos Copugóis. Um fato importante que eu vou encontrar também em Borges é que ela fala que a relação, o fato de a tipografia de gimbet ela não ser um caractere em si, ele não elimina essa relação que a gente tem com o alfabeto latino. Porque quando a gente começa a lidar com a fonte, a gente vai entender que quando pressionar o A vai ser determinada figura que vai aparecer, quando pressionar o B vai ser a outra. Então começa a ter uma outra relação simbólica, né? Não mais com o caractere em si, mas uma relação simbólica. Depois eu vou estudar um pouco sobre o ferro, sobre a origem desses gravis, e o que a gente vai encontrar é que esses elementos eles vieram basicamente da Europa dos Estados Unidos, além de ser pela qualidade do elemento em si, pela qualidade estética e construção do elemento, mas também porque no Brasil já existiam acordos econômicos que eram bem injustos, vamos dizer assim, com os brasileiros, né? Pra vocês terem ideia, era ilegal ser ferreiro naquela época. Você podia ser preso. Porque o Brasil tinha acordos econômicos com a Europa e os Estados Unidos e a gente tinha que importar deles. Eu não podia nem fazer. E aí eles produziam alguns catálogos, que a gente tem dois exemplos dos catálogos. Tem esse aqui. Isso aqui é uma pedra, né? É litografia, né? Isso aqui é outro catálogo. Esses catálogos são estudados até hoje, assim, são referências mesmo, históricas, né? E eu vou encontrar também que há uma grande diferença, uma grande discrepância entre o desenvolvimento desse material no centro-sul do Brasil e aqui na Paraíba, especificamente, no Nordeste e na Paraíba, especificamente. Tem uma diferença, né? As coisas vêm chegar aqui um pouco depois. E aí tem alguns gravis que foram fotografados. Eu tive cuidado de fotografá-los assim, bem em close, não só para facilitar a minha construção, mas também para não ter um trabalho assim, que foi uma pergunta que foi feita. Se você vai pedir uma autorização para as pessoas para fotografar a casa delas, aí eu fiquei imaginando, rapaz, se eu pedir para as pessoas autorização, isso deve mandar muito mais tempo. Então assim, eu me armei com uma lente emprestada, desse tamanho,
E aí fui fotografando, às vezes dentro do carro mesmo. E assim com essa preocupação de não identificar muito a casa das pessoas, já para não ter esse problema, sabe? E aí eu consegui fotografar cerca de uns 30 gravis, mais ou menos, para gerar a fotografia. Agora, o critério de escolha foi pela raridade mesmo. Ao passo que eu ia encontrando um gravio que era muito repetido, eu ia descartando ele, porque como se trata de um resgate de falta de memória, então eu entendi que é o fato dele ser único naquele lugar que vai trazer a memória para aquele lugar, vai ser importante naquele lugar. E aí eu começo aqui a parte de metodologia mesmo. Assim como o trabalho de Goulart, que é um trabalho pioneiro no Brasil, relacionando o gravio com design gráfico, apesar dela não ser só design, ela é arquiteta também, mas ela faz essa relação com o design gráfico. Ela encontra, e aqui também na Paraíba eu vou encontrar, que existem dois tipos. É o gravio de padronagem, que é esse de cima, e o gravio de composição. A diferença básica é essa: o padronagem vai se repetindo, se espelhando, né, se girando e se repetindo, enquanto o de padronagem não, ele tem um desenho mais rebuscado e tal. Acredito eu que a recorrência menor do gravio de composição se deva ao valor. Acho que o valor era diferente. E aí eu vou fazer uma decomposição, né, vou isolar esses módulos e vou fazer uma decomposição deles para entender a construção, como era construída o módulo, e aí gerar as peças. E aí eu separo em 3 partes, né? Eu vou gerar aqui essa peça menor, né? Tá aqui. A partir dela eu posso gerar um módulo secundário e tem os acessórios também. Essas são assim, as peças básicas para formar o módulo final. E aí, para gerar o módulo, eu não vou seguir uma regra assim, aleatória. Eu vou colocar isso tudo no grid, como bom design gráfico, vou colocar tudo isso no grid para tentar fazer o mais certinho possível. Porque, como é uma arte assim, no ferro, então eles não tinham muito esse controle de ficar tudo certinho, tudo arrumadinho. Você vê que aquele anterior mesmo, ele não é tão certinho, né? Ele tem um mais embaixo, outro mais em cima. Então eu vou utilizar a Samara para fazer esse entendimento dentro dos grids. Até porque o grid, gradinho, grade, está tudo, né? Está tudo relacionado. E aí eu fui estudar uma forma de fazer essas volutas, que são esses caracóizinhos, dentro de uma regra. E aí primeiro eu parti para aquele que a gente conhece, que é o áureo, né? Mas só que ele tem uma abertura muito rápida. Ele vai, já abre muito rápido. Então ele não combinava muito com os gradis que se apresentavam, né, nas fotografias. E aí o espiral que eu vou encontrar mais próximo do gradil é o de Arquimedes, que é esse que se apresenta aqui. Ele é feito assim, girando, né, o eixo numa velocidade constante e se distanciando numa velocidade constante. Isso dá a ele uma fluidez mais interessante do que no outro. E aí, a partir da peça no grid, eu vou gerar as primeiras peças. Aqui eu estou apresentando já como foi feito o processo de construção dos módulos, né? Gerei as peças, as primeiras peças. Essas primeiras peças vão ser espelhadas, depois rotacionadas, até formar o módulo final. Aqui tem mais um exemplo. Basicamente a mesma coisa, né? A peça lá é posicionada, girada, rotacionada, espelhada. Aqui mais um. E aqui tem todos
as peças que foram geradas. Eu gerei, além do alfabeto, tem ainda algumas letras como ponto, vírgula. E tive cuidado também de gerar, no teclado numérico, as peças que você pode compor novas ideias, novos gravis, né, novas composições com essas peças. A gente podia falar um pouco sobre o potencial desses desenhos, né, desses grafismos. E aí, dentre os potenciais, a gente viu que tem potencial para publicação, né, para folhas, publicações impressas, elementos decorativos para livros, padrões para suporte de marca, padrões para adesivos de tecidos, luminárias, papéis de paredes, além, é claro, da capacidade de servir como referência para a construção de novos gravis inspirados. E aqui, em primeira mão, eu já digo para vocês que luminárias vão surgir aí. Eu conversei com o meu cunhado ontem, e aí a gente está com ideia aí para fazer umas luminárias inspiradas aí nos gravis. Como conclusão, que não é conclusão, porque eu queria ainda apresentar um videozinho com as padronagens, porque ali vocês viram só os módulos, né? Depois eu vou mostrar aqui as padronagens que eu gerei com cada módulo. Mas assim, queria falar logo sobre as considerações finais. O que eu vejo é que o objeto em si, tem muita coisa para ser estudada ainda sobre esse objeto. Tem muito pouca bibliografia, então tem muito pano para a manga. Ainda mais nesse sentido, assim, de relacionar o gravio com o potencial elemento gráfico também. Não existe, só existe esse que eu falei, que é de Goulart, que ela é de Belo Horizonte, a tese de doutorado dela. Ela está fazendo todo um levantamento dos gravis de Belo Horizonte para gerar um catálogo. Ela está vetorizando tudo para gerar um catálogo. Foi interessante por aprofundar esses fundamentos básicos do design, né? Aprofundar mais ainda todo o conteúdo que a gente viu durante o curso, né? Espera-se que ele tenha alcançado o objetivo de se apontar, né? De se propor como um elemento que representa a nossa cidade, além dos que já representam. E espero também que tenha atingido assim, um objetivo secundário, que é de fomentar a cultura tipográfica, que eu acho que é interessante, principalmente aqui no estado, que a gente não tem essa cultura, eu acho que é bacana. É isso. Eu queria apresentar agora só o vídeo com as composições.
começo. Gostaria de agradecer, antes de tudo, ao orientador e à Rossen pelo convite, principalmente porque na defesa do projeto eu tinha passado a tocha para a Luciana. Mas mesmo assim fiquei muito feliz por poder continuar na banca. Assim, eu fico muito feliz de ser convidado para participar de um trabalho desse, porque é um trabalho muito bem feito, muito bem escrito. Assim, eu acho que é um trabalho redondinho, mas ainda tem algumas coisinhas para poder falar. Tem um bocado de besteirinha que, enfim, isso está aqui no documento, eu vou passar para ti depois. Mas com relação à parte de história e de cultura material, eu acho que é por causa disso que eu fui chamado para participar da sua banca, eu senti falta de alguns autores mais próximos à antropologia. Eu sei, é um trabalho teórico-prático, mas se porventura você quiser se enveredar teoricamente, enfim, fazer um mestrado, vir por essa área mais acadêmica, e quiser continuar trabalhando com cultura, com memória, eu achava legal ir um pouquinho para a antropologia. Tem um autor chamado Daniel Miller, ele tem um artigo que fala sobre cultura material, acho que tem um artigo de umas 30 páginas, que ele é meio que essencial. Eu tenho umas discordâncias com relação a alguns autores que você utiliza, mas isso aí são discordâncias minhas, do meu ponto de vista, que aí eu não gosto, por exemplo, de Vilas Boas. Eu acho muito complicado quando Vilas Boas diz que, quando ele chama de que o aspecto simbólico é um funcional subjetivo. Isso você coloca aqui, é um termo que ele usa, que você acho que faltou referenciar, dizer que era dele que não é seu, essa nomenclatura. Mas enfim, simbólico não é só subjetivo. Né? Enfim, então tem muita coisa por trás de simbólico, culturalmente, economicamente, né? Então tem muita coisa que não é só subjetividade. E a minha linha teórica discorda amplamente, grandemente disso. Certo? Deixa eu ver, aqui tem umas besteirinhas, deixa eu ver se eu acho aqui. Todo mundo aqui tá tudo só de graça. Peraí, me perdi aqui. Com relação aos dingbat brasileiros que mostra, provavelmente você conhece, é o Manguebet, da Tipos do Acaso, que trabalha com maracatu, não sei o que achava interessante colocar, mas sim, fica só como sugestão. Outra coisa, Guilherme, quando ele fez o Cobogó, aí fica a ideia, ele imprimiu várias composições em lambe-lambe e distribuiu o pessoal. Tem uma amiga que ela decorou uma parede toda da casa dela com lambe-lambe e ficou arretada a casa dela. Enfim, fica uma sugestão. Fica a dica, né? Surpresinha. Deixa eu ver o que mais. Na verdade, seu primeiro parágrafo, você faz afirmações que eu acho que faltou fonte. Deixa eu relembrar o teu primeiro parágrafo aqui, na introdução. Embora passe despercebido por muitos, é negado a presença de design gráfico, blá blá blá. Então, esse parágrafo inteiro senti falta de uma referência. Fala da cultura visual, enfim. Eu achei que eu senti falta disso. Tem uma imagem que você usa, tem a legenda embaixo, que você não é. Eu estou muito aqui agora. Faltou a referência bibliográfica lá atrás, de Moraes. Não sei se é de João de Moraes que você utilizou. Enfim. Na parte também de história, eu senti falta de Felipe Meggs. Você fala de arte no voo, você fala de arte impressa, você fala de tipografia. Cadê Meggs? Porque, assim, todo o trabalho, toda a linha, e tem alguns clássicos que você não pode fugir de usar. Meggs é um. Assim, seu trabalho está aí, tá bom, tá feito com todos vocês trabalham não, mas senti falta, sabe?
Não, porque a gente sempre fica nesse dilema, né? Até que ponto a gente pode se aprofundar mais e ir mais além no assunto, ou só dar aquela pincelada para situar, né? Aí eu acho que acaba esquecendo mesmo alguma coisa. Eu não sou especialista em tipografia. Não sei também se seria utilizável no seu trabalho, mas fica com a vida de Tula e de Daniel. Mas assim, é um dos poucos livros que eu conheço, Os Sinais e Símbolos, de Adrian Frutiger, que ele fala da história da tipografia, enfim, eu não sei se seria utilizável ou não, enfim. Mas é um material que eu tenho como referência, que é um material que eu acho muito bacana. Deixa eu ver... O que mais? Se tem mais alguma coisa... Não, fora isso... É isso. Passa a palavra para tudo. Você não tem nem o que dizer. Sinceramente, o projeto está excelente, assim, tá redondinho, fechado, pronto para ser publicado, entendeu? Assim, recomendadíssimo para publicação do material. É um material que é um texto maduro, com informações bem articuladas. Isso é em quantidade suficiente para o leitor entender do que é que você está trabalhando, a forma como você emprega a metodologia, como você desenvolve os gradis, as possibilidades de aplicação dele. Então, assim, é um projeto completo, um projeto que para o Instituto Federal, pela ideia de instituto que a gente tem, é o que a gente deveria mais produzir, que é, através da ciência, da tecnologia e da educação, conseguir produzir coisas que sejam viáveis no dia a dia. Então, você acabou de dizer que ele vai virar luminária, então nada mais claro do que a aplicação do teu projeto para demonstrar isso. Então, eu já tinha feito uma revisão e fiquei extremamente contemplada com todas as alterações que você fez. Então, não tenho o que dizer. Então, resumo e introdução contextualizam claramente, referencial teórico bem articulado, tópicos com aprofundamento adequado, diagramação da página facilitando inclusive a leiturabilidade, isso é excelente. As imagens, o texto, a relação entre elas, isso também está muito legal. A metodologia clara, os resultados, outro detalhe que é uma besteira, enfim, mas lá embaixo, como você faz referência do Digbet com letras, né, a letra B, C e H ela não aparece, mas é só, acho que coisas do InDesign, né? As besteiras do InDesign. No final, né? Eu vi no PDF. Foi só no PDF que ficou assim. No InDesign estava certo. Agora, quando gerou o PDF, por algum motivo, sumiu. É uma besteira. E colocar nos seus anexos os gradis. É importante, assim, anexar as fotos dos gradis. Sim, isso é. Só. Porque aí eu fiquei na curiosidade de dar uma olhada assim, pô, cadê ele? Entendeu? Qual é a referência? Assim, eu trouxe aqui, mas no corpo não está. Um detalhe ou outro, nada que. Não é o material que está no corpo do teu TCC, é o material que está em anexo mesmo. Excelente, parabéns. Maravilhoso. Queria agradecer o Rafael pela parte de memória e história, que era mais importante, que eu não tenho quase nada de conhecimento. Lula por firmar a tipografia e ajudar também bastante no trabalho. O Rossi, ele já está pronto, né? Eu sempre disse isso para ele, assim, está pronto, foi muito fácil orientar. Era só, foi uma orientação diferenciada, que era ler e simplesmente, não, Rossi, falta um parágrafo aqui, uma imagem ali, outra cá, nada que tivesse algum problema, tudo muito fluido, muito objetivo. Você foi inteligente na escolha do trabalho, tanto por resgatar a memória gráfica de João Pessoa, que falta isso nas cidades brasileiras, quanto trazer uma parte tipográfica que não é considerada, né, é considerada, assim, muita gente nem considera, né, e você trouxe aí com um resgate muito bom para a cidade, um trabalho muito bom, né, um trabalho que não existe quase igual, né, a gente ainda lutou bastante para achar
sobre o Dingbet, sobre busca de memória gráfica em relação a alguma parte histórica da cidade, não tinha nada disso. Então é muito inovador em todos os sentidos. E é isso, a gente dá parabéns pelo trabalho que ficou excelente. Parabéns pela pontualidade. Não, foi assim, ótimo trabalhar com você. Foi de impresso. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Excelente. Aí, pessoal, agora. Às 11h20, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Paraíba, Campus Cabedelo, presidente de comissão, examinador, integrado com os professores, Daniel Lourenço, Rafael Efra, iniciou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso superior de tecnologia e design gráfico do aluno Rossi Albert Cortez de Oliveira, intitulado Dingbet Gradil, o resgate dos antigos gravis de ferro de uma pessoa através de fotografia digital. Concluída a apresentação, a edição e defesa oral do TCC, conforme a exposição do movimento IFPB Campus Cabedelo, concedeu-se ao julgamento, de forma regulamentar, e da comissão examinadora considerar o candidato aprovado com a média 100. Agora sim. Agora você merece, né? Agora você merece. Não ia só pra galera. Esse aqui vai pra galera. Sabe? Sabe quando fosse boa? Ele é só criar. Trabalho. Mas ele não conseguiu colocar. Pronto, é isso. Eu queria agradecer enormemente a equipe de professores do IEF, que são excelentes, apesar dos problemas que a gente tem aqui. Enfim, que toda instituição enfrenta no Brasil, mas que a equipe que a gente tem aqui faz toda a diferença. E assim, foi uma maneira de deixar um pedacinho de mim aí pra vocês, que vocês vão estar aqui. Um abraço coletivo. Meu pai tá comigo.